O Pé na Rua tá chegando, galera. É pé na rua! Gostou, Gabi? Nossa, eu adoro falar pé na rua assim. Sei lá, me dá uma sensação de liberdade, de pernas pro ar, de ganhar o mundo. We are the champions. Nossa, que medo, Jones. Você tá dizendo isso, mas o medo pode ser útil, sabia? Útil? Ah. Útil pra quê? Sei lá, pra nossa segurança. Nossa, sério? Bora perguntar pra galera. Vamos. Ai, gente. Essa cara de espelho derruba muita gente. É um horror. Gente, um primata saiu de... Peraí, você quer dizer que tem um fantasma atrás de mim? Pra você, cara, o medo é útil? É útil. Com certeza. Demais. Eu acho que o medo é bom, sim. Não só pra motivar, mas também por uma questão de segurança, às vezes, né? Eu acho que o medo é uma coisa meio do instinto. E as pessoas ficam mais conscientes das ações que elas fazem no mundo. Medo ajuda a gente a diferenciar o que é certo de fazer do que é errado. Quando o medo chega na gente, a gente para, pensa se a gente vai realmente fazer o que a gente quer fazer. Pra você, o medo é útil? Medo, na medida certa, é útil. Faz você parar pra pensar, pra ver se aquilo que você vai fazer é realmente o correto. Ajuda a gente a achar o limite. Quando você tem medo, você consegue balancear direito, até onde você consegue arriscar ou não. Pô, é melhor não ir, melhor não fazer porque tá batendo medo aí. Uma pessoa que não tem medo, que ataca a coisa sem saber as consequências e o problema que isso pode trazer, vai acabar se metendo numa grande encrenca. Acho que você tem que saber dosar o medo e a coragem. Mas muito medo, muito receio não é útil, acaba privando as pessoas de fazerem o que quer. Well, it's a cinch. Here, I look up, I look down. I look up, I look down. Os medos devem ser superados ou respeitados, cara? Acho que os dois. Tem que ser o meio tempo. Acho que o medo deve ser um aliado. Eles devem ser superados, com certeza. Se for aquele medo de altura, é bom superar. Para você se renovar, para você aprender de novo. Isso é a coragem, é você saber lidar com isso e passar adiante. Ter mais um medo de outra coisa e depois superar esse outro medo. O medo ele deve ser respeitado ou ele deve ser superado? Quando o medo vira uma fobia, aí sim tem que ser superado. Eu acho que o medo ele tem que ser respeitado. Quando o medo é comum, tem que ser respeitado. Dependendo do tipo de medo, acho que ele tem que até ter uma atenção a mais. Diego, encolha as garras, por favor. Tá bem, desculpa. Olha, se eu não te conhecesse, Diego, ia achar que tem medo de água. Quais são os maiores medos que você tem? De ficar sozinho. Perder as pessoas que eu amo, minha família. Eles que dão o meu maior apoio. Me afastar das pessoas que eu gosto. Ficar sem amigo deve ser bem triste, né? Eu tenho medo de lugares fechados e de elevadores. O metrô é uma coisa que me assusta um pouco. Tenho medo de ficar presa e não conseguir sair naquele lugar pequeno e não ter área. Tenho um pouco de medo da natureza, cara. Do que ela pode causar na nossa vida. Ser assaltada, nunca fui assaltada. Não ter sucesso na minha vida profissional. Não conseguir um grande objetivo que eu queira. O maior medo que eu tenho de altura. Fico com um grande desconforto se eu estiver em prédio muito alto, a vida inteira morei em casa. Cara, uma vez eu gravei na antena da TV Cultura, aqui no finalzinho dessa avenida. Eu não lembrava, era um texto curto, cara, eu lá em cima preso, não lembrava o texto. Sempre a altura foi um grande incômodo pra mim. Morro de medo de pombos. A dica de hoje do Pé na Rua é Neil Gaiman. O cara nasceu na Inglaterra, mas vive nos Estados Unidos. Gaiman trabalhou como jornalista, mas abandonou as redações para se dedicar aos quadrinhos. Logo, ele foi convidado a fazer parte do time da DC Comics. Lá, ele trabalhou em A Orquídea Negra, uma heroína do segundo escalão. Foi então que Gaiman recebeu a incumbência de revitalizar um personagem da Era do Ouro. O escolhido foi Sandman, e Gaiman criou praticamente um novo personagem, mantendo apenas seu nome original.
Sandman foi um sucesso internacional, inclusive aqui no Brasil, e um cartão de visitas e tanto para Gaiman. E vieram outros trabalhos, como livros de Magia e Morte, O Grande Momento da Vida, ambos publicados no Brasil pela editora Abril. Ele produziu também uma história para a minissérie Batman em preto e branco, bem legal. Para saber mais sobre essa e outras dicas que a gente dá aqui no programa Fácil, cmais.com.br/pé na rua. Tá tudo lá, galera. Garotada, tá tudo bem por aí? Tem um tubarão no canal! O que os teus pais não deixam você fazer, ou aconselham para que você não faça, mas que você sabe que, na verdade, é um medo deles e não seu? O medo dos pais têm é se envolver com droga. Que eu não fique com pessoas que me levem para o mau caminho. Cartão de crédito é um medo deles, que eles se deram mal com isso e não querem que eu passe pela mesma coisa. Eles têm medo de me deixar sair sozinha à noite. Ficar andando sozinha. Eu não posso nem falar que eu vou sair à noite, que a minha mãe já fica fazendo drama. Principalmente quando vai viajar, assim, eles falam, olha a estrada, a volta, os caminhões. Acho que eles sempre têm mais medo que eu em tudo. Tenho medo mais deles do que meu. Vamos lá, Diego! Ah! Isso vai doer um pouco. Ah! Quando que o medo deixa de ser útil e passa a ser paralisante? Quando você não consegue vencê-lo. Quando você entra em crise, começa a ser uma coisa fora do limite. Privando de certas coisas que não tem por que você ter medo. Momento que ele te impede de fazer as coisas que você gosta, as coisas que você quer. Quando a pessoa começa a se preocupar demais e deixa de viver alguma coisa, de fazer alguma coisa por causa do medo. Não te deixa arriscar. Quando a pessoa não sai na rua depois de tal hora. Você fica pensando, não, pode acontecer tal coisa, não vou sair porque posso ser assaltado. Quando eu vejo um pombo, eu paro. Ora, você não passa de um leão covarde. Está certa, eu sou um covarde. Eu não tenho nenhuma coragem. Eu sempre tenho medo. Beco do Pé tá no ar. É isso aí, e tem recadinho agora de São José dos Campos, gente. Quem mandou foi o Adriano Aparecido Pereira, de 32 anos. Ele falou o seguinte: parabéns pela dedicação e não pode esquecer que por trás disso tudo tem uma equipe bem dedicada e focada em trazer diversão pra gente. Cara, que bacana essa mensagem. Adriano, muito obrigada pela, Adriano, você sacou tudo, cara. O Pé na Rua é um programa de equipe e é feito também com a galera de casa que escreve pra gente. Então, muito obrigado por sua mensagem. Fiquei até me sentindo agora, gente. Dedicada e tal. Beijão pra galera de São José dos Campos. É isso aí. Beijo, gente. E agora é hora do intervalo. Mas não sai daí porque tem um monte de coisa pra rolar nesse programa. É isso aí, galera. Estamos de volta. E a pergunta de hoje é: o medo é útil? Não existe, absolutamente, mas de maneira nenhuma. Você já passou alguma situação que o medo protegeu você? Talvez eu não tenha ido pra algum lugar e tenha sido bom, né? Eu morro de medo desses brinquedos de aventura. Sim. Em Brotas, uma vez, um dessas tirolesas já quebraram. Principalmente com drogas, eu acho que foi o maior caso, assim. Que muita gente vai na onda das outras pessoas. Eu fui abordado por 7 caras. O ladrão chegou, falou, passa tais coisas, etc e tal. O que você tem aí pra mim, que você tem pra mim? Eu tava com fone de ouvido, cara, tava ouvindo música. E na hora eu corri muito, assim, eu acho que eu nunca corri tanto. E eu falei, não vou passar nada e saí correndo de medo. Eu fingi que não ouvi ele e saí andando mais rápido, né? Me ajudou muito porque eu fiquei com dinheiro, com grande remorso, mas fiquei com dinheiro no bolso ainda. Foi por causa do medo, adrenalina. Esse é o método Pernas Pra Que Te Quero. Exatamente, o método Deus nos acuda. No trânsito, à noite, e aí eu vejo alguém assim, aí eu subo o vidro. E voltamos pro Beco do Pé para ler os e-mails de vocês. Boa! E o e-mail agora é da Tatine Pamela de Oliveira, da cidade de Sorocaba, e ela diz o seguinte: Gabi, você é linda, admiro você, adoro seu bom humor e o jeito que você zoa o João. KKKK. João, você é lindo, também admiro você, seu bom humor e a sua voz com a linguinha presa. KKKK. Observação é um charme. Olha que aí, legal, Tatine. Beijão pra você. E agora o João, que tem a linguinha presa, vai te mandar um recado. Manda. Na verdade, não é um recado, Tatine, é uma pergunta. De onde você tirou que eu tenho língua presa? Faz o seguinte, vamos tirar a prova real? Vamos. João, fala assim, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de tristes para 3 Paulinha, sua vez. 3 o quê? Eu não tenho a língua presa.
Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre o trabalho do modelista. Você não sabe o que ele faz? Não tem problema, porque hoje você vai conhecer e a gente vai descobrir se essa é a sua. O que faz uma modelista? Bom, uma modelista basicamente modela, né? Ela faz o molde da roupa. Então eu tenho esse desenho, eu começo a interpretar, eu vou fazendo todo ele aqui no tecido. É como se eu estivesse fazendo uma escultura. É uma realização de um sonho, né? Porque aqui é um mundo meio imaginário e aqui é execução na prática. E o legal é que, por exemplo, quando a menina vir e ver aqui a forma, para ela falar, eu acho que é isso mesmo que eu quero, aí a gente até vê a emoção, às vezes, né, na pessoa, porque ela imagina uma coisa e depois ela tá vendo real, né? E qual é a formação necessária para se tornar uma modelista? Nós temos faculdades de moda, algumas, poucas ainda com especialização específica em modelagem. E nas faculdades que fazem estilismo, que tem estilismo como curso, os alunos têm alguns semestres de modelagem. O seu trabalho de modelista é totalmente vinculado ao do estilista? É um trabalho em conjunto? Eu trabalho desse jeito, assim, claro que às vezes os desenhos vêm prontos, mas na medida em que eu desenvolvo o modelo, muitas vezes existe essa troca, que eu acho fundamental. Eu opino, né, de uma forma que, vamos mexer esse recorte mais para cá, ou vamos deixar essa gola mais, o que você acha? Eu posso sugerir, mas sem nunca interferir na criação. Qual é a dica para quem está começando ou quem quer se tornar uma modelista? Observar muito. Acho que brechó é um ótimo lugar para a gente pesquisar roupas, ver como são construídas, desconstruir essas roupas. Ter uma formação é necessário, cursos livres, uma formação acadêmica também, mas não necessariamente isso. E fazer até conseguir enxergar, trabalhar essa sensibilidade e traduzir isso no gesto, no traço, na forma. Uma curiosidade que as pessoas que se interessam por essa área querem saber é se existe mercado de trabalho. É um campo bem promissor. Aos poucos, estamos conseguindo que os modelistas sejam cada vez mais melhor remunerados, valorizados, né? Mas não adianta ter só espaço no mercado de trabalho, você precisa ser um bom profissional, né? Qual é a dica para se tornar um bom profissional? Gostar do que faz, eu acho essencial, porque é aí que a gente começa a se dedicar. Trabalhar a sua sensibilidade, ter cultura, observar como estão sendo as formas, né? Então, acho que para ser bom é dedicar, é trabalhar. E aí, gostou do trabalho da modelista? Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu volto com mais uma profissão no qual é a sua. Valeu, Paulinha! E agora em Games? A gente volta pras ruas pra perguntar o seguinte pra galera. O tema vocês já sabem, né? O medo é útil? Agora só falta um zumbi desmiolado. Se o medo é útil, Jones, por que as pessoas procuram disfarçá-lo, hein? Julgam o medo como uma coisa ruim, então as pessoas tentam esconder. As pessoas julgam e confundem medo com covardia. Acho que é muito alta formação. Da vergonha de falar o que sente. O que pode ser motivo de medo pra você, talvez não seja pra mim, nem pra ela. Acho que é questão de orgulho mesmo, sabe? Eu consigo fazer tudo e não consigo me prender a nada. A pessoa gosta de dizer que é corajosa para ficar por cima, ficar numa boa imagem. Às vezes as pessoas têm vergonha de mostrar a fraqueza. Querer criar uma imagem de que você não tem medo de nada, você, né, é o cara. E é mais legal você ser corajoso, né? Se o medo é útil, por que todo mundo tenta disfarçar? Menos eu que não tenho medo mesmo, mas a maioria das pessoas. Todo mundo tem o medo. Todo mundo. Todo mundo tem medo, quem disser que não tem medo ou tá mentindo é louco. Eu disse, vão! Ter medo pra você é sinal de fraqueza ou de sabedoria? Eu acho que é meio a meio. Acho que ambos, mas depende do caso. De fraqueza significa que você não tem coragem pra passar aquilo que você tem medo. É uma fraqueza muito grande quando você deixa de viver por causa do medo. Eu já vi gente, com todo o respeito das pessoas, ter medo de borboleta. É um caso que, no meu ver, às vezes é demais. Fraquezas, talvez, que nós devemos superar na nossa vida. Sabedoria, é bom ter medo. Você não é besta de se
se entregar de qualquer jeito pra qualquer coisa, assim. Sabedoria, quando você quer essa segurança. E se viver sem medo, a gente faz coisas loucas da vida. É sinal de sabedoria, porque é uma prevenção, né? Aquela coisa preventiva. Mas por outro lado, a pessoa que tem medo de assalto, tem medo de alguma coisa e procura superar esse medo, aguentar ele e poder seguir em frente na vida, tá crescendo. Ter medo é sinal de fraqueza ou de sabedoria? Eu acho que nenhum dos dois. Medo é uma coisa humana, né? Você não controla isso. Acho que é um sinal de natureza. Acho que sábio é o cara que sabe conviver com isso e fraco é o cara que tenta esconder. Fortes, não tenha medo de borboletas, elas são nossas amigas. Bom, galera, o Pé na Rua de hoje acabou. Um beijo bem especial pra Mila Morales, lá de São Carlos. É a segunda vez que um tema dela vira programa. Pô, parabéns, Mila. Arrasou, Mila. Beijão pra você e pra toda a galera de São Carlos que escreve pra gente. Agora, a pergunta final. Vocês sabem que dia é amanhã? Sábado? Não, amanhã é o dia do meu aniversário. Pode me dar parabéns. Obrigado, cara. Felicidades. Obrigado. Mais alguém? Ah, você, imagina. Que bom. Que bom que você lembrou, cara. Vamos pra última, então? Em quais situações o medo é útil, cara? Ter medo, às vezes, é útil pra se prevenir, né? De algum acontecimento. A parte, sei lá, da bebida, de você parar e pensar se é errado ou se é certo aquilo. Quando você tá no metrô. Uma pessoa precisa ter um medo de certas coisas pra não passar dos limites. Andando na rua. Quando você tem muita segurança de alguma coisa, o tom pode ser muito maior. Saindo da balada à tarde. Tá sozinho em algum lugar, ou alguém que você não conhece, acho que você tem que ter esse receio. Tá olhando, né? Pô, será que tem alguém atrás de mim? Será que tem alguém meio estranho ali? Se é assaltado, sempre bom ter medo, né? Pra dar o dinheiro, não reagir e sair com a vida. Valeu, pessoal. Um beijo. E até o próximo Pé na Rua. Tchau.